Recentemente, um prédio desabou lá em São Paulo, em Mauá, e causou um tremendo susto nos moradores ali. Eu sou o engenheiro Max de Lisboa Costa e você está no canal Máxima Engenharia por Max. Eu vou estar agora compartilhando a tela do meu notebook e vou estar fazendo algumas considerações. E tentarei aqui levantar algumas possíveis causas, tá? Detalhe, possíveis causas, não estou dizendo o que é, tá bom? Vem comigo, vem comigo. Os moradores conseguiram filmar o exato momento do desabamento. Eu vou mostrar a vocês no vídeo e à medida que se for necessário eu farei algum comentário mais à frente. Caiu a parede e cai tudo. Ela vai vir pra frente, olha. Se ela deitar pra dentro, aí pra frente. Observa que começou a haver o desplacamento do concreto. Então, esse é o momento que ele caiu, desabou e já não tem muita coisa a ser feita. Mas eu fiz aqui algumas considerações que são importantes ressaltar aqui do que pode ter ocorrido ali naquela edificação. Há indícios que dias antes houve chuva, o que pode ter acentuado ali, antecipado esse desabamento ou feito até mesmo ocorrer diretamente. Mas eu fiz um pré-dimensionamento da estrutura que está ali no local, que estava ali no local, e aí eu vou te mostrar algumas considerações importantes para você entender o que eu coloquei aqui. Primeiro que eu quero te mostrar é os pilares esbeltos e ele está desaprumado ali onde começou a desplacar o concreto. A primeira comparação que eu fiz foi com a NBR. O engenheiro civil arquiteto, quando começa a construir um prédio, uma estrutura que seja, ele deve primeiro comparar com a NBR, com a norma NBR 6118 de 2014, do qual determina que a dimensão mínima de um pilar seja 360 centímetros quadrados de área. Ao analisar esse tijolo aqui, eu fiz uma pesquisa na internet e cheguei à consideração que ele tem 14 centímetros de altura, 24 centímetros de comprimento e a espessura de 11 centímetros. Logo, ele fica dessa forma em planta baixa, 16 centímetros por 11,5, já que normalmente construção residencial utiliza-se a espessura do tijolo na hora de formar e jogar o concreto para fazer o pilar ou viga. Olhando aqui, eu percebo que essa viga ela é bem estreita. Claro que eu estou analisando agora a do primeiro pavimento. Eu considerei algo próximo de 16 centímetros. Acredito que seja até menor, mas eu considerei 16 centímetros para efeito de cálculo. E eu vou mostrar a vocês. Nessa consideração aqui, nessa primeira consideração, o pilar dessa edificação apontou 184 centímetros de área, ou seja, metade do que a NBR determina. Então, logo, essa é a primeira causa, mas não contente com isso, eu procurei analisar uns cálculos mais apurados aqui, do qual eu determinei a área de influência, ou seja, tudo aquilo que descarrega ali naquele pilar de extremidade. Eu estou analisando esse pilar no primeiro pavimento.
Logo, eu considero o comprimento da fachada de 5 metros. Mas como você chegou a essa consideração? Analisando as lajotas dessa laje treliçada e contando ela, eu chego a algo próximo de 5 metros. Eu pego a metade desses 5 metros, que é 2,50, junto com essa dimensão aqui entre pilares, somando, contabilizando isso, considerando que ele tem 24 centímetros de largura, eu contabilizei algo próximo de 16 centímetros e cheguei a uma medida de 3 metros e 80, 3 metros e 80 e pouco. E aí eu considerei 3 metros e 80 para efeito de cálculo. Essa medida vai pegar a metade desse vão com a metade do vão após o pilar. E aí vamos aos cálculos. 2,50 vezes 3,80, que dá 9,5 metros de área, metros quadrados de área de influência, do qual se pega e joga para descobrir a carga que está descarregando o pilar. Eu pego e multiplico pelo peso próprio dos materiais, que é essa 1 tonelada que eu calculei aqui. Essa 1 tonelada é um valor médio para pré-dimensionamento, porque o que deve ser feito é considerar naquele ponto se há cerâmica, piso, contrapiso, qual tipo do tijolo, qual a largura do tijolo, porque cada material tem um peso próprio e daí chega esse valor. Esse 3 é da onde? Esse 3 é daqui, ó. É o pavimento, o número de pavimento. Tem 1, 2, 3, tudo isso descarrega nesses pilares. E aí eu chego a um valor de 28,5 tonelada. É o que está acontecendo ali. É o peso, a carga naquele pilar de extremidade, tá? E aí eu pego, comparo a área do pilar que está ali no prédio, naquela edificação que é de 184 centímetros, como eu achei aqui em cima, como podem ver. E aí comparo com um tipo de concreto normal nessas edificações, num empreendimento maior, ou quando há um responsável técnico, com o concreto existe uma maior controle de qualidade. O engenheiro, o arquiteto vai pedir uma concreteira, aí vai vir um concreto usinado com controle maior, ou seja, se ele comprar um concreto de 20 MPa, vai ser 20 MPa ou algo próximo disso. Há um controle. Já na obra, com enxada, batido com enxada e pá, joga-se muita água, ou água menos, ou água a mais, não há possibilidade de ter esse controle mais apurado. Então eu determino que esse concreto usado aí nessa edificação está algo próximo de 15 MPa, se não tiver abaixo, mas usaremos 15 MPa para efeito de cálculo. Eu pego essa medida e multiplico por 150, do qual eu acho 27,6 toneladas. Esse valor é menor do que está acontecendo ali na edificação, ou seja, aquele pilar ali de extremidade ele suportaria 27,6 toneladas, mas o que está acontecendo ali é 28,5 toneladas, ou seja, quase uma tonelada acima. Logo, esse pilar está subdimensionado, ele está esbelto demais, ok? Fiz o mesmo para o pilar de canto, cheguei a um valor, para não demorar tanto, cheguei a um valor de 14,25 toneladas nesse pilar aqui. Eu não calculei a carga suportada porque não quis definir aqui uma área desse pilar por conta desse desvio. Está bem confuso, há um desaprumo e logo no local que começa a ver o desplacamento, bem aqui, começa a ver o desplacamento do concreto. Pode ser também juntamente com a esbeltez dos pilares, pode ser um dos motivos também que aconteceram isso. Quero apontar também esse declive da topografia, somado a esse desaprumo, a esbeltez do pilar que não suporta, tudo isso pode ter acentuado esse acontecimento, ok? Vou falar aqui rapidamente sobre a questão do pilares de extremidade. Pilares de extremidades
requer bastante atenção a se construir. Em alguns momentos será necessário construir uma viga alavanca. Por que eu construí uma viga alavanca? Essa fundação ela se apoia em uma outra fundação no interior da edificação. Por que isso? Para diminuir a excentricidade que acontece ali, porque a fundação ela não pode ultrapassar o terreno do lote vizinho, ok? Logo, a edificação, o seu empreendimento, a sua residência precisa estar dentro, toda ela no lote, até mesmo a fundação. E por conta disso, quando se vai construir no limite de um lote, acontece essa excentricidade e em alguns casos precisa construir a viga alavanca. De acordo com a carga, será necessário construir sim ou não. Em alguns momentos se constrói, se tira, joga essa excentricidade num ponto certo, se constrói o elemento da fundação maior do que deveria ser no normal, para que haja esse equilíbrio, para que haja essa compensação pelo fato da excentricidade, tá? A outra consideração é a ação do vento na edificação. Como você pode ver, o vento ele chega pela direita, pela esquerda, ele chega pela frente e pelos fundos. Um prédio desse deveria ter sido considerado também o vento na edificação, mas com certeza não foi, porque não existiu acompanhamento técnico nessa obra. Então, o vento, ao incidir com a residência, com o prédio, ele faz com que haja uma pressão. Essa pressão ela descarrega nos elementos estruturais, chega na parede, vai na viga, vai na laje, vai nos pilares, e o mesmo descarrega na fundação. Está aí também a necessidade de contratar um responsável que vai definir qual a estrutura da fundação necessária para isso. Um profissional da área, uma análise de fundação, de solo, de sondagem, vai determinar isso, qual poderia ser o suporte daquela estrutura. Se aquele local ali suporta aquele tipo de estrutura, daí poderá ser adotado vários métodos para dar suporte a essa carga aqui do qual estamos estudando. Caso o solo seja bom, ok, faz uma fundação superficial e está tudo de boa. Mas se o solo for ruim, será necessário fazer outro tipo de fundação, que não é mais uma fundação rasa, e sim uma fundação profunda, que vai ser uma estaca. Existem vários tipos de estaca, falarei em outros vídeos futuros, mas é só para você ter essa noção. Então eu coloco o vento também como uma das causas. Eu quero te agradecer por ter me acompanhado nessa análise. Eu sei que esse é um assunto delicado. Esse tipo de incidente não é o primeiro, também não vai ser o último a acontecer. Todo ano vem acontecendo isso. Se você jogar lá no YouTube e fizer uma pesquisa, você vai ver que já teve outros incidentes parecidos, tá? Mas a intenção aqui não é criticar o proprietário dessa residência, não é de maneira nenhuma condenar essas pessoas, porque essas pessoas são só um retrato de uma sociedade que sofre com a dificuldade financeira ou também com a falta de orientação, seja ela no contexto educacional, seja ela no contexto ético. Então, eu quero salientar aqui dois pontos bastante importantes. O que faz com que a sociedade haja dessa forma. Eu vou colocar duas situações aqui, mas tem outras também. A primeira situação que eu vou colocar é a parte financeira, o que dificulta muitas pessoas a legalizar sua residência por conta dos valores que são necessários para se fazer a forma correta, para se construir da forma correta. A outra situação que eu vou colocar é a parte educacional do ser humano, a mentalidade, porque muitas vezes nós damos prioridade a outras coisas, nós damos prioridade a outros bens e deixamos de lado o que é mais precioso, que é a nossa família, os nossos filhos, enfim, é o lugar onde nós moramos, aonde vai ter uma laje sobre a nossa cabeça. Então, a intenção aqui desse vídeo é conscientizar mesmo as pessoas a ter uma responsabilidade do jeito que estão construindo, da forma que estão executando suas casas,
porque podem trazer, de certa forma, um grande transtorno e ver sua parte financeira ser jogada no lixo, ver seu sonho e projeto ser perdido por conta de algo que não foi pensado. Então, essa segunda parte que eu coloquei é a questão da mentalidade. Qual é a prioridade que nós colocamos? O que nós queremos proteger? Queremos proteger o bem material ou queremos proteger as pessoas que estão ao nosso lado? Desculpa, assim, esse apelo, esse forte apelo, mas a intenção aqui é que haja realmente esse choque de realidade e nós entendamos, dentro desse tom melancólico, entendamos o quão importante é a vida humana, tá? Eu quero te agradecer de coração por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Eu quero pedir você para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Nesse lugar aqui, nesse canal, eu irei compartilhar outros conteúdos de vários temas relacionados à engenharia civil. Colocarei aqui também alguns pensamentos, alguns assuntos pontuais também, tá? E é isso. Curta, se inscreva, comente e compartilha, tá? De coração, eu agradeço por vocês estarem aqui.